Você já parou para pensar que um post bom enfraquece mais do que um post ruim, que você identifica que ele é ruim? Eu falei um pouco mais sobre isso num Reels, um pouco mais sobre isso não. Eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui nesse vídeo, mas falei um pouco sobre o tema, esse assunto, num Reels que eu postei no meu perfil do Instagram, e é exatamente aquilo que eu falei, né? O post ruim a gente sente porque ele provoca reação. As pessoas deixam comentários negativos, ou então não performa bem, e aí eu tô falando de fato de performar ali na plataforma onde o conteúdo está sendo distribuído, né? Questão de engajamento, comentário, mas também não quer dizer que seja que um conteúdo que foi postado e não performou bem, que ele seja ruim. Né? Às vezes a gente tem essa impressão. Quando isso acontece, né, a gente vê que um conteúdo não foi bem, a gente tende a não repetir ou então adaptar, a aprender com aquilo, né, ver o que a gente falou de errado ou que o político, né, no caso, falou de errado para não repetir. De repente, a gente precisa fazer retratação, o político tem que ir para frente das câmeras de novo, gravar um novo vídeo, enfim. Existem várias coisas que, além de mostrar que o conteúdo não foi bom, ele é muito claro, né, quando o que deu errado, o que a gente fez, o que não funcionou. Então a gente consegue aprender muito, né? Por ser tão escancarado, isso acaba sendo tornando esse aprendizado muito mais fácil, mas não só o aprendizado, o entendimento também, né? Do que a gente está construindo, do que a gente está comunicando, de como as pessoas estão lendo, né, a nossa presença ali na internet através dos conteúdos. Então, isso facilita muito. Agora, o contraponto, que é o X da questão, que é o tema desse vídeo, é o conteúdo bom que enfraquece a reputação do político. E isso acontece demais da conta. E eu sei que às vezes a gente entende que aquilo ali não vai ser bom para a construção de uma reputação, mas o político quer fazer do mesmo jeito, porque provavelmente ele acha e sabe que vai dar certo. Então ele cria o conteúdo, fala o que ele quer falar, compartilha o que ele quer compartilhar, defende, né, o que ele acredita. E muitas vezes, na maioria das vezes, acaba funcionando. Só que será que aquilo que ele está publicando de fato está construindo uma percepção adequada? Será que aquilo ali já não chegou no ápice onde ele conversa com as mesmas pessoas, com um grupo de pessoas que de repente está descontentando outras, ou então não está usando a presença na internet, a criação de conteúdo para equilibrar, para ajustar as coisas, entendeu? Para equilibrar mesmo a imagem dele, a presença dele. Então isso é um pouco complicado. Um pouco não, é complicado. E muitos políticos não entendem dessa forma, né? Eu vejo muitos políticos que defendem causas e que quer falar daquilo a todo momento. E aí eu tô falando, por exemplo, de político de executivo, né, que tem que ter um pouco mais de cuidado, diferente do legislativo que tem uma liberdade maior para ser um político de causa ou de pauta, enfim. Mas citando aqui um exemplo para ilustrar todo esse contexto, um político do executivo que quer falar de uma pauta a todo momento e que de repente não é a prioridade das pessoas com quem ele precisa se comunicar. Obviamente, ele vai se conectar com as pessoas que acreditam naquilo, naquela pauta, naquele tema que ele está, é, enfim, se posicionando, defendendo, enfim, criando conteúdo em relação a essa pauta. Óbvio que ele vai se conectar com essas pessoas. Mas e o restante da população? E o restante da cidade, entendeu? Será que ele está se comunicando com essas pessoas? Será que é esse conteúdo que, de fato, é prioridade para que ele seja visto pelo maior número de pessoas como um político bom? Entendeu? Então, assim, é isso, é uma ilusão que às vezes a gente não. Às vezes deixa a gente cego, né? Ele fala com essas pessoas, fala sobre determinado assunto, gera uma conexão ali, e obviamente essas pessoas que se conectam interagem, repercute, dá os parabéns, leva o político lá para cima, mas e os outros que estão em silêncio? Por um momento essas pessoas vão ficar em silêncio, mas com o passar do tempo, se as coisas não mudarem, se as coisas não caminharem para que o coletivo espera desse político, as coisas vão ficar complicadas. Essas pessoas que estavam em silêncio vão começar a falar
porque elas estão se sentindo deixadas de lado, não estão sendo ouvidas ou estão entendendo que as prioridades que elas acreditam que sejam prioridades não está sendo prioridade desse político. Então é mais ou menos nesse ponto que eu queria chegar quando eu compartilhei aquele Reels no meu Instagram. O objetivo desse vídeo aqui é justamente compartilhar esse pensamento com vocês, fazer com que você reflita sobre a estratégia de comunicação que você está construindo. Será que o que você está comunicando está de fato comunicando com o grupo de pessoas que você precisa atingir, e aí você precisa conhecer quem são essas pessoas? É a população no todo? É um grupo específico? Tem que ter esse equilíbrio. E aí que é muito louco, porque quando a gente não tem esse embasamento e essa certeza, né? E aí eu não tô falando de achismo, né? A gente precisa dar uma estudada no cenário, ver como é que o cenário casa ali com a postura, a presença do político, o que ele defende, o que ele acredita e tudo que a gente sempre fala sobre construção de estratégia, mas criar uma comunicação que de fato vá de encontro com a necessidade das pessoas, é o que eu ia dizer. Às vezes o político ele quer fazer as coisas do ponto de vista dele, com base no que ele acredita, no que ele acha que ele precisa fazer que é certo, entendeu? Mas às vezes não é assim que funciona. Por mais que ele, sei lá, corra para um lado e é isso que ele acredita, eu vou fazer isso, mas será que eu preciso dar foco total para isso através da comunicação? Será que, vamos supor que ele gaste 80% de energia em determinada coisa e 20% em outra? Será que a prioridade é de fato gastar toda a energia da comunicação nesses 80%, ao invés de evitar um pouco isso, por mais que ele goste, mas que não é o que comunica com toda a população ou com o grupo que ele precisa se comunicar, e focar um pouco mais nesses 20% para equilibrar? Assim, eu espero que tenha ficado claro assim, o que eu quis compartilhar. Eu lembro que em uma das campanhas que eu participei, o político ele não gostava de falar de saúde, educação, enfim, infraestrutura, coisas que são importantes para uma campanha majoritária, né, numa cidade. E como ele não falava disso, não tinha propriedade para falar disso, a gente teve que encontrar meios de suprir isso, para a gente equilibrar a comunicação. Então é exatamente isso. Se eu não faço, se você, né, ou o seu político não faz isso, se ele não entende o que ele precisa comunicar, a publicação boa que ele está fazendo e está recebendo muito elogio, de repente está virando ruído. E no longo prazo a conta vai chegar. É isso. Eu espero que esse vídeo que eu gravei aqui, até meio que sem corte, de maneira improvisada, coloquei o celular até em cima de uns livros aqui, mas eu quis conversar aqui porque eu acho que ia fluir mais, até meio que sem roteiro mesmo. Espero que tenha feito sentido e que te faça, né, repensar sobre isso também, né? Às vezes o conteúdo que performa bem, que funciona, que agrada o político, porque quando o político fala o que ele gosta, o que ele quer falar e comunica muitas vezes com um grupo que ele já está habituado, vai meio que inflar o ego dele ali, né? Se você é político, toma cuidado com isso. E observa se isso está de fato construindo reputação ou gerando ruído diante de quem você deveria de fato comunicar, com quem você deveria manter um diálogo ali, tá certo? Não se esqueça de deixar o like aqui no canal e se inscrever também. Eu sempre vou aparecer aqui para trocar uma ideia sobre comunicação política com vocês. Até o próximo vídeo.